Olá, pessoal, boa noite aí para todo mundo. Hoje nosso encontro está diferente, né? Estamos fazendo ele aqui na parte da noite. É um prazer ter todos vocês por aí. Deixa eu ver quem já está aqui. Oliveira, Giane, Rosângela, Valdecir, Odair, Kátia, beijo. Vão deixando aí de onde vocês são, que eu fico curiosa. Simone, Michele, Arlanza, Mara, meu amigo Nilmar. Bora lá, galera. André, beijo para ti. Vamos, então, começar a nossa conversa hoje sobre BPC, né? Essa aula é um pouquinho diferente do perfil que a gente costuma geralmente fazer na aula do encontro, né? Porque nas aulas do encontro a gente pega um tema bem pontual, então a gente pega ali, né, um tema específico e a gente estuda com profundidade ali dentro daquele determinado recorte que a gente fez, né? Inclusive, fica um convite para vocês na próxima quarta-feira, às 8h05 da manhã, no nosso horário tradicional. Nós vamos ter uma aula sobre honorários advocatícios previdenciários, né? O professor Átila vai estar com a gente nessa aula. Vocês certamente o conhecem, o professor Átila, ele é um dos fundadores do Previdenciarista, né? E ele vai estar com a gente aí na próxima quarta-feira de manhã para falar sobre cobrança de honorários. Vai ser bem bacana. Lembrando que as aulas não ficam gravadas, as aulas da manhã, aquela coisa toda que vocês já estão acostumados, né? Londrina, Jundiaí, beijo, Elisângela. São Gonçalo, Belo Horizonte, Porto Velho, isso aí, gente do país inteiro. São Paulo, Cabo Frio, Búzios, como eu adoro esse lugar, Priscila. Isso aí, galera. Sem mais delongas, vamos lá começar a nossa discussão sobre BPC, que eu separei bastante coisa para a gente falar hoje. Nem sei se dará tempo de falarmos de tudo, mas vamos já começar para não perdermos tempo. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre BPC. Então, a ideia é a gente entender ali quais são os principais erros que os colegas cometem na hora de estar analisando uma concessão de BPC, ou até mesmo de estar atuando em um processo MOB, né? Vocês estão acompanhando, hoje, inclusive, saiu uma notícia, né, meio estranha, vamos colocar assim, né, sobre o crescimento no número de BPC. Por que eu estou dizendo estranha, né? Porque eles condicionaram esse aumento do número de BPC diretamente, né, ao autismo. É claro que hoje a gente tem muito mais facilidade para diagnosticar o autismo, né? Mas me pareceu, com algumas reportagens que eu li hoje no jornal, como se eles estivessem colocando a culpa dos problemas da Seguridade Social no fato de termos pessoas autistas que precisam do apoio assistencial, né? Então, as notícias hoje foram bem complicadas, né? A forma que elas foram transmitidas aí por alguns jornais. E aí a gente vê meio que se repetindo o que a gente teve há alguns anos, né? Quando a gente estava discutindo a emenda constitucional 103 de 2019, a culpa era que as pessoas se aposentavam cedo, né? Então, esse era o problema da seguridade, de uma forma geral. Agora que não dá mais para falar isso, agora o problema é dos autistas, a culpa é dos autistas agora. Então, enfim, né? Toda hora cai na conta de alguém o que a gente sabe que efetivamente acontece, né, com o nosso dinheiro. Mas, enfim, eles vão noticiando, né, sempre rombo, e aí, né, a notícia de hoje caiu na conta, né, das pessoas com autismo que acabam, né, de fato, precisando ali, muitas das vezes, de um benefício assistencial, né? Então, só que a gente precisa trabalhar um pouquinho essa informação. É claro que o número de pessoas com autismo buscando a concessão do BPC cresceu, porque o diagnóstico cresceu, né? Mas esse é o problema do número de concessões? Não. O problema do número de concessões é que a gente não tem emprego para as pessoas trabalharem. A gente não tem um plano que a gente consiga colocar essas pessoas no mercado de trabalho
para que elas não precisem do benefício. Porque muitas pessoas acabam recebendo o BPC porque muitas das vezes não conseguem se alocar, seja pela idade, seja pela sua condição de deficiência, né? Enquanto a gente poderia trabalhar isso de uma outra forma. Mas esse não é o nosso objetivo aqui de hoje, né? Mas vocês sabem que esse é um assunto que me é muito caro, então por isso acabei aqui fazendo esse comentário. Então a ideia é a gente entender aqui como é que a gente pode buscar um aumento de concessão do BPC para pessoas que efetivamente precisam da concessão desse benefício, né? Exatamente, né, Bruna? Inclusive, a reabilitação não funciona. Se funcionasse, né, Bruna? Excelente colocação. Se funcionasse, né? Mas é sempre mais fácil colocar a culpa nas pessoas, jogar a conta na população, né? E o povo que lute com as próximas alterações que a gente vai ter aí na legislação, né? Mas vejam o seguinte, então quando a gente está falando de BPC, a gente tem observado, eu tenho observado, melhor dizendo, muitos erros básicos, vamos colocar assim, de alguns colegas, na hora de estar analisando a concessão desse benefício. Principal erro, deixa eu tirar um pouquinho o slide, daqui a pouco a gente volta para o slide. Principal erro, não saber se vai levar aquele processo para uma discussão administrativa ou se vai levar aquele processo para um âmbito judicial, né? Então, a gente precisa primeiro, né, antes de tomar essa decisão, entender como está sendo o entendimento administrativo para algumas demandas, como está sendo o entendimento judicial para outras, né? Então, a gente vai trabalhar aqui alguns pontos em que o administrativo vai ser melhor, outras situações em que o judicial vai ser melhor. E não tem uma receita de bolo, gente. Isso é do caso a caso, entendendo a complexidade daquela situação. E sim, existem situações de determinadas demandas que, se você ficar no administrativo, eu te garanto que vai dar certo. Se você for para o judicial, você vai ter muita chance de perder esse processo, de não conseguir essa concessão, né? E aí é o que eu costumo brincar. O que eu costumo dizer para vocês? É melhor um sim demorado do que um não rápido, né? É melhor um sim demorado do que um não rápido. Então, a gente precisa entender que, em algumas situações, vale mais a pena a gente ficar esperando ou buscando aquela concessão, buscando aquele restabelecimento, ou até em uma situação de defesa MOB, buscando trabalhar a defesa em âmbito administrativo, né? Então, a gente vai trabalhar aqui alguns exemplos conforme a gente for fazendo esse voo geral que vamos fazer sobre o benefício. Calma aí, deixa eu voltar para cá. Então, vamos lá. Então, vamos entender que o segredo na concessão do BPC está nos detalhes. Como eu havia mencionado logo no iniciozinho, né? A gente tem uma aula toda quarta-feira, ao vivo e gratuita, aqui no meu canal do YouTube, que começa às 5 da manhã. Essa aula não fica gravada e o perfil da aula é um pouco diferente do perfil que a gente vai ter hoje, né? Até porque hoje, sim, temos lançamento de curso de BPC, vocês já sabem disso. As aulas de quarta-feira, de manhã, a gente escolhe um tema específico e a gente destrincha aquele tema. Semana passada, por exemplo, a gente falou sobre revisão de ato de indeferimento. Então, é um teminha bem nichado e a gente destrincha tudo que a gente consegue dentro daquele tema. Inclusive, para falar desse tema, a gente precisou falar de reabertura de tarefa, entender a reabertura de tarefa. Então, a gente vai trabalhando com aulas bem específicas, sabe? Na quarta pela manhã. Inclusive, na próxima quarta-feira, a aula não será comigo especificamente, eu estarei lá, mas eu convidei o professor Átila para estar com a gente na próxima quarta, às 8h05 da manhã. Ele vai tratar de um tema que muitos de vocês estavam pedindo, né, no encontro, que é sobre honorários previdenciários, né? Então, ele vai vir, o Átila, vocês certamente conhecem, ele é um dos fundadores do Previdenciarista, né, da página Previdenciarista, e ele tem um escritório de sucesso, de renome, certamente vocês conhecem aí o trabalho dele, e ele vai estar com a gente na próxima quarta-feira, nessa aula gratuita, ao vivo, falando com vocês, conversando com vocês sobre honorários, né? Era uma aula que eu ia dar, mas eu falei, eu vou trazer o Átila para que ele converse aí com vocês, traga toda a experiência, toda a bagagem dele, né, sobre essa temática. Então, já fica o convite aí para vocês participarem do nosso próximo encontro às 8h05 da manhã, lembrando que as aulas do encontro na parte da manhã não ficam salvas, né? Então tem que assistir ao vivo.
As aulas de quarta é 8h05 da manhã. Hoje, especificamente, a gente está fazendo à noite, né? Por conta do lançamento do curso de BPC. Mas é às 8h05 da manhã, ok? Então, vejam o seguinte, vamos lá. Quando a gente está falando de BPC, né? Quando a gente está falando de LOAS, o que é isso? Ele é um benefício previdenciário? De jeito nenhum, né? O BPC, ele é um benefício assistencial, ok? É um benefício assistencial. Ele é concedido pelo INSS, mas ele não é um benefício previdenciário. Ele é um benefício que faz parte da assistência social, uma das pernas da nossa Seguridade, né? A Seguridade Social, ela é dividida em saúde, previdência e assistência social. O BPC faz parte da assistência, apesar da concessão ser ali administrada hoje efetivamente pelo INSS, perfeito? Mas ele é um benefício assistencial, tal qual o Auxílio Brasil, né, o nosso antigo Bolsa Família, da mesma forma. É um benefício assistencial da mesma forma que um vale gás, que um vale, que aqueles vales aluguéis. Tudo isso é benefício assistencial, ok? Para que haja concessão de um benefício assistencial, não é necessário que tenha contribuição para a Previdência. Então, para a pessoa ter acesso ao BPC, ela não precisa nunca ter contribuído para o INSS. Se ela contribuiu, não tem problema, mas ela não precisa ter contribuído, ok? E quem vai ter direito ao BPC, tá? Quem terá direito a esse benefício são duas pessoas. A pessoa idosa, a partir de 65 anos, a gente sabe que o Estatuto do Idoso, né, assim classifica a pessoa como idosa a partir de 60 anos, mas aqui não. Aqui a gente vai estar trabalhando com esse lapso temporal, com essa idade de 65 anos, ok? Priscila, e jurisprudência, será que eu não consigo, né? A concessão desse BPC para uma pessoa de 60 anos? Não consegue. Pode pesquisar aí à vontade jurisprudência, né? Que você vai observar que esse não é um entendimento nem âmbito judicial. A concessão é, de fato, a partir dos 65 anos de idade, quando a gente está falando do segurado idoso, tá? Então, a pessoa precisa ser uma pessoa idosa ou uma pessoa com deficiência. Uma pessoa idosa ou uma pessoa com deficiência. E essa pessoa não pode ter meios de prover o seu próprio sustento ou ter o seu sustento provido pela sua família. Perfeito? Então, a pessoa precisa ser ou uma pessoa idosa a partir de 65, ou uma pessoa com deficiência, ok? Ou um ou outro. E ela precisa ser uma pessoa hipossuficiente, ou seja, ela sozinha ou o seu grupo familiar não podem ser capazes de prover o seu próprio sustento. O que a gente tem na legislação hoje quando a gente pensa assim, quem não consegue prover o seu próprio sustento? Comprovadamente, quem tem uma renda per capita de até 1/4 do salário mínimo. Então, se a pessoa ela tiver uma renda per capita de até 1/4 do salário mínimo, isso é pacífico, presume-se que aquela pessoa está em uma situação de miserabilidade e o benefício vai ser concedido, ok? Então, veja o seguinte, não é que apenas a pessoa que tem uma renda de 1/4 do salário mínimo vai ter direito à concessão. Não é isso. Não é isso. Né? Esse é o que a gente vai usando ali no dia a dia. Mas não é isso o que nós temos ali a nível de proteção social. O que se consolidou é, se a pessoa ela tem uma renda per capita, né, de 1/4 ou abaixo disso do salário mínimo, se presume que ela é miserável. Mas não quer dizer que quem recebe acima disso também não é miserável, né? Em âmbito judicial, tem se conseguido com uma certa facilidade
uma flexibilização dessa renda até meio salário mínimo, inclusive porque a própria lei prevê, em algumas situações, essa flexibilização para até meio salário mínimo. Então, em âmbito judicial, tem sido relativamente tranquilo a gente buscar essa flexibilização dessa renda até meio salário. Em âmbito administrativo, também é possível buscar essa flexibilização? É possível, mas eu confesso para vocês que é um pouco mais difícil. Dentro do INSS, dentro do Conselho de Recursos, a gente vê essa flexibilização. Por um motivo. A pessoa, para administrativamente ela ter direito a essa flexibilização, ela precisa comprovar que essas despesas dela, né, que ela tem ali adicionais, essas despesas, elas não são supridas pelo Estado. Ela precisa comprovar uma negativa. Então, o que dá para a gente abater, né? Para a gente buscar essa flexibilização de renda com previsão legal? Despesa de medicamento, despesa com alimentação especial, despesa com fralda descartável, despesas com consultas na área de saúde, né? Tudo isso é possível da gente abater do cálculo da renda per capita daquela família para que a gente busque uma flexibilização de renda. O problema é que a lei fala que a gente precisa comprovar que esse alimento especial, que essa fralda, que esse medicamento, que essa consulta, isso não foi fornecido nem pelo SUS e nem pelo SUAS. Agora, quem consegue a declaração de que aquele posto não está disponibilizando isso? É muito difícil. Se alguém já tentou ir num posto e falar, olha, eu preciso de uma declaração de que vocês não disponibilizam esse medicamento, ou eu preciso de uma declaração que vocês não disponibilizam essa alimentação especial, vá você pedir. Eles vão quando não te negarem direto, eles vão te enrolar e não vão dar. Foram raríssimas as vezes que eu consegui essa documentação. E confesso, não consegui sozinha, tá? Essa declaração, as raras vezes em que eu consegui, eu pedi o auxílio da assistente social, do CRAS, né? E foram em regiões onde a gente tinha comunidade, o posto era da comunidade, o CRAS também, e a gente pediu ali para a assistente social intermediar isso. Por quê? Porque eles geralmente não querem entregar isso porque acham que vocês vão entrar com uma notificação de fornecimento de alimento, de fornecimento de alimento especial, é claro, né? Alimentação especial, de fornecimento de medicamento. Então, eles não querem fornecer. É muito difícil conseguir. É muito difícil. E aí, por isso que dentro da administração, é difícil você conseguir essa flexibilização. Vocês sabem como é que o cálculo funciona na prática da flexibilização, ou não? Vou explicar, né? Porque às vezes tem alguém que não saiba. Como é que tem funcionado esse cálculo administrativamente com base naquele memorando circular conjunto 58, tá? De 2016. Esse memorando ele é mais simples para a gente aplicar porque a conta dele é muito fácil da gente fazer, né? Vamos imaginar que aquela família tem uma renda familiar de R$1.000. Então, aquele grupo familiar, para arredondar aqui o nosso cálculo, aquele grupo familiar tem uma renda de R$1.000, ok? E aí, esse grupo que tem essa renda de R$1.000, esse filho, vamos imaginar que esse filho é uma criança autista, né? Já que hoje estavam falando tanto dos autistas aí nos jornais. Esse filho é uma criança autista e precisa de uma alimentação especial, como a Maria Eduarda, minha filha, precisou, né? A Maria Eduarda, ela tinha não era intolerância à lactose, ela tinha alergia a leite e precisava tomar uma latinha de leite que custava R$200, R$250, que não durava uma semana, né? Aí vamos imaginar que essa criança, né, onde essa família tem essa renda de R$1.000, essa criança precisa tomar esse leite especial. E que a família precisa comprar, sei lá, 2 latas desse leite por mês, tá? Aí vamos aqui fazer uma alteração do valor para ficar mais claro. Vamos imaginar que o leite fosse R$200 na região daquela pessoa. Então, vejam, 2 latas de R$200 dá R$400, ok? Dá R$400. Essa família recebia 1.000.
Aí a família lá comprovava, olha, esse leite aqui não está sendo fornecido pelo SUS. E meu filho tem alergia, só pode tomar esse leite, né? Desses R$1.000 da renda dessa família, os 400 que comprovadamente, né, a família comprova que tem o gasto ali constante com esse leite, a família vai lá e vai abater desses R$1.000 esses 400. Então, essa renda total do grupo, que era de R$1.000, passa a ser de R$600, porque eu vou tirar os 400 da alimentação especial. Esse leite, inclusive, ele é considerado uma alimentação especial. Então, eu vou tirar aqui esses R$400. Ou seja, a família fica com uma renda, depois de comprar essa alimentação especial, de R$600. Aí sim, a gente pega esses R$600, ok? E divide pelo número de pessoas dentro daquele grupo familiar. Esse é o cálculo que veio trazido pelo Memorando Circular, conjunto número 58 de 2016, tá? Ele não tem a ver com a lei que traz a previsão da flexibilização. Esse memorando é bem anterior. New Kate, era esse mesmo, Carla. Era o New Kate que ela tomava. Pelo preço, você já sabia até qual era, né? O New Kate é considerado alimento especial, né? Essa portaria, ela é bem anterior, né, à previsão em lei dessa flexibilização. Essa portaria, ela decorre de uma ação civil pública, se eu não estou enganada, essa CP era do Rio Grande do Sul, tá? Mas ela decorre de uma ação civil pública. E aí ela explica essa forma de cálculo, que é uma forma mais fácil. E geralmente nos despachos do INSS, o INSS ele vem citando esse memorando, né? Porque ela vem condicionada ali através da CP. Perfeito? Então, a gente tem aí essa possibilidade, por exemplo, de flexibilização, né? Quando a gente vai para o judicial, confesso para vocês que não é muito assim que é feito, não, tá? A gente tem hoje lei regulamentando essa flexibilização. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de olhar, mas é extremamente complexa a tabela que eles apresentam, porque aquela tabela, ela traz valores a serem descontados. Então, assim, se você... não vou lembrar o valor exato, mas, por exemplo, ela vai dizer o seguinte... se usar alimento especial, vai ter um desconto na renda de R$122, a não ser que a pessoa me comprove despesa nos últimos 12 meses de forma constante. Então, é um pouco mais complicada, né, a previsão que a gente tem hoje em lei. E eu confesso para vocês que quando eu pesquiso jurisprudência para poder fazer as aulas, eu não tenho visto decisões seguindo essa literalidade. Muito pelo contrário. Os juízes, eles acabam indo pelo parecer da assistente social, né? Quando a assistente social diz, olha, a família está em uma situação de vulnerabilidade realmente, né? Então, o juiz acaba indo por ali sem necessariamente fazer essa continha do desconto. O INSS faz no administrativo. Mas o problema de você conseguir chegar à etapa de fazer essa continha é você conseguir que os postos de saúde te deem uma declaração de negativa na prestação do fornecimento dessa alimentação especial, dessa consulta médica ou desse medicamento. Porque fralda geralmente eles dão, né? É mais esses outros itens que, né, de forma mais constante, a gente vê, de fato, uma negativa de fornecimento, ok? Então, vejam, né? Aqui de um ponto muito simples, vamos voltar aqui para os nossos slides. Já pegamos aí uma discussão, né, extremamente complexa, que é a gente entender como é que vai funcionar essa questão da flexibilização de renda. E aí a gente tem alguns parâmetros, né? Trouxe um para vocês, que é o do Memorando Conjunto número 58, de 2016. A gente tem ali alguns parâmetros que vão ser adotados, seja em âmbito judicial, seja em âmbito administrativo, para essa verificação, ok? Pensando assim nos requisitos, né, das características gerais desse benefício. É um benefício assistencial, né, como a gente viu, devido a um idoso com 65 anos ou mais, ou uma pessoa com deficiência, né, que não é capaz ali de prover o seu próprio sustento. Não tem 13º, ok? É valor de um salário mínimo, não é cumulável com benefício previdenciário,
não gera direito à pensão por morte e há uma obrigatoriedade de atualização do CadÚnico, no mínimo a cada 2 anos. Enquanto eu advogava, eu sempre falava para o meu cliente, eu mentia para o meu cliente, confesso. Eu falava para os meus clientes que essa atualização tinha que ser feita anualmente. Para quê? Porque se a gente fala a cada 2 anos, vocês conhecem o cliente de vocês, né? Ele vai fazer o quê? A cada 2 anos e meio, 3 anos. Então, eu falava sempre que a atualização era a cada 1 ano. Ah, mas doutora, mas eu vi outro dia na televisão falando que era a cada 2, e esse povo não sabe o que fala, é uma vez por ano, né? Exatamente para que a gente não tivesse esse problema de ter esse CadÚnico desatualizado, porque isso gera a suspensão do benefício e gera mesmo a suspensão do benefício, tá? Se a pessoa ela não se apresentar no INSS, não atualizar o CadÚnico, isso gera a cessação do benefício depois da suspensão. Então, assim, tem que tomar aí um pouco de cautela com relação a isso. E quando restabelece, a gente tem uma discussão se paga-se os atrasados ou não paga, né? Eu entendo que paga. Lá nas minhas decisões, os processos que caem para a minha relatoria, eu fundamento com base no decreto, que o restabelecimento é desde a data da cessação, mas eu sei que tem colega que entende que não, e eu já vi decisão judicial também entendendo que não, né? Que se a pessoa ficou sem atualizar o CadÚnico, ela não teria direito a esse restabelecimento. A gente tem, inclusive, tema da TNU que fala o seguinte: passou o prazo, né, onde a pessoa fica com cadastro ativo, porque depois de 4 anos se exclui o cadastro da base de dados, né? Passou isso, então, não cabe nem restabelecimento. Então, assim, é um ponto de muita atenção, né? Que a gente precisa ter aqui uma cautela e nos recursos saber fundamentar também ali por que o teu restabelecimento tem que ser lá do início. Vamos voltar para cá, que me veio aqui uma coisa na cabeça. A gente já está aqui há meia hora falando, gente, eu ainda estou no segundo slide. Ô, Jesus! Me veio aqui uma coisa na cabeça importante, porque a gente falou o seguinte: valor de um salário mínimo não tem 13º. Valor de um salário mínimo não tem 13º. E vejam o seguinte, eu lembrei de um processo que já deve ter aparecido para vocês, né? Por exemplo, pensão por morte. É um grupo familiar em que há o recebimento de uma pensão por morte. Valor dessa pensão por morte, um salário mínimo. Ok? Temos ali um salário mínimo de pensão. 3 pessoas recebendo. Cada uma recebe 1/3 desse salário mínimo. Vamos colocar aqui 4 pessoas, para não confundir a cabeça de vocês. 4 pessoas. Ok? Dentro ali daquele grupo familiar. Cada uma recebe 1/4 dessa pensão por morte, não é isso? Vamos imaginar que nós temos uma 5ª pessoa aqui. E essa 5ª pessoa, ela é uma pessoa com deficiência e ela teria direito à pensão. Valeria a pena para ela pedir a pensão por conta do 13º? Valeria a pena ou não valeria? Mas você pede para eles irem uma vez por ano, eles não vão, Carla. Eles vão com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses. Nunca vão de 1 ano, uma vez por ano. Mas você tem que pedir. Porque se você pede a cada 2, ele vai com quase 3 anos para poder fazer. Será que valeria a pena essa outra pessoa, essa 5ª pessoa se habilitar nessa pensão? Claro que não. Por quê? Porque essa aqui, a gente já tem aqui, 4 pessoas recebendo o BPC. Ok? 4 pessoas recebendo um BPC. Essa 5ª pessoa, se ela é uma pessoa com... recebendo uma pensão. Temos 4 pessoas recebendo uma pensão. Essa 5ª pessoa, que também teria direito a essa pensão, e é uma pessoa com deficiência, não vale a pena para ela pedir essa pensão. Por que não vale? Porque não pode acumular, não é acumulável com o benefício previdenciário, está aí na tela para vocês, não é isso? E se ela se habilita, ela vai receber 1/5 de um salário mínimo. Se ela, né, abre mão, eu não quero saber dessa pensão, não, né, não vou me habilitar, e ela requer um BPC, ela vai receber um salário mínimo do BPC, né?
Então, essas análises a gente precisa ir fazendo no caso concreto. Porque a gente tem, às vezes, a sensação que o melhor é sempre buscar um benefício previdenciário. Às vezes, nem é a melhor opção. A gente tem que avaliar sempre ali dentro daquele caso concreto se para o nosso cliente, se para o seu cliente, né, não mais meu, mas para o seu cliente, se é ou se não é a melhor opção, ok? Então, cumular, não pode cumular, não pode receber a pensão por morte e o BPC. Falar em pensão por morte, lembrei de uma outra situação aqui, né? Que é a situação da pensão alimentícia. Será que pode receber pensão alimentícia e BPC? Temos previsão expressa no decreto, no 6214, né? Claro que pode. Claro que pode. Não é benefício previdenciário. Ah, até alguém perguntou aqui se acumulava com a pensão alimentícia. Sabia, sempre vem essa pergunta, Paulo. Pensei antes de ler, juro para vocês. Eu pensei antes de eu ler a pergunta do Paulo. Mas vejam o seguinte, com a pensão alimentícia pode acumular, mas tem um detalhe. A pensão entra no cálculo da renda per capita. Previsão expressa. Previsão expressa, tá lá, dizendo, pode receber. Mas entra aonde? Entra no cálculo da renda per capita. Ok? Então, assim, o benefício previdenciário não pode. Mas, quando a gente está pensando em pensão alimentícia, a gente não tem uma vedação. A gente tem, sim, expressamente, dizendo na legislação que a pensão alimentícia entra no cálculo da renda per capita. Ok? Então, tem que ficar atentos aí a essa situação. Eu até lembrei aqui de uma aluna foi da Preve Evolution? Eu acho que, não sei se era da pós ou da Preve Evolution, acho que era da Preve Evolution, que ela estava comentando em uma aula que ela tinha um caso de um BPC, né, da pessoa com deficiência, e que ela judicializou, que o parecer da assistente social veio ótimo, a assistente social falava que aquela família estava em uma situação de vulnerabilidade, né? Só que a assistente social falou o seguinte, que o pai, ele era policial militar e tinha uma renda de 6 mil reais. E o pai pagava uma pensão para aquela mãe de 300 reais, né? E, salvo engano, eu não lembro se ela falou que estava com medo do indeferimento ou que se já tinha tido o indeferimento, né? E aí, de fato, numa situação como essa, olha a observação, o parecer da assistente social, ela falou que estava ótimo. Mas aí chega no final, vem essa observação. E é claro que se eu, por exemplo, tivesse no lugar desse juiz analisando esse processo, eu pensaria o quê? Tudo bem, os 300 reais, fecha ali a renda per capita ainda. Mas por que? Ó, foi da Preve Evolution, indeferiu. Ó, que a Débora tá falando aí. A Débora devia estar na aula e ela lembrou aí da história. E foi deferido realmente, né? Então, veja, o que deve ter passado na cabeça desse juiz? Que o primeiro dever de sustento dessa criança é da família, do pai. Por que o pai só paga 300 reais de pensão se esse pai ele tem uma renda de 6 mil reais? Essa pensão deveria ser quanto? 1.800. Eu não faço direito de família, mas 30%, não é isso? 1.800 reais. Por que esse pai está pagando só 300, né? E aí vejam o seguinte, esse é um processo que é porque era um BPC deficiente e não se reconheceu a deficiência administrativamente. Mas se tivesse sido reconhecida a deficiência administrativamente, talvez esse fosse um processo melhor de se conduzir no administrativo. Só que no caso dela, não se reconheceu nem a deficiência. Mas se tivesse sido reconhecido, essa discussão seria melhor no administrativo do que no judicial, né? Porque a gente já tinha consolidação da pensão. E o valor é esse, né? De 300 reais. Então, a renda daquele pai para de fazer parte daquele grupo, a gente tem a renda daquela mãe, mais o somatório com essa pensão alimentícia, né? Então, assim, no judicial, quando a gente vai para o judicial, a gente tem muito essa análise de quem é o responsável pela manutenção do sustento daquela família. Vão pensando sobre isso, que eu estou me antecipando demais. Vamos pensando sobre isso. Quem é a responsabilidade inicial do sustento de uma determinada família? Pensem aí sobre isso. Pensem sobre isso. Enquanto vocês vão pensando,
Vamos entender mais ou menos assim, o BPC, ele rende bons honorários, não rende bons honorários, né? Porque muita gente acha que o BPC, ele é um benefício, que rende pouco honorário. E é claro que não, né? Não rende pouco honorário. Por que não rende pouco honorário? Porque é um benefício de salário mínimo, da mesma forma que um benefício rural, da mesma forma que muitas pensões por morte, principalmente nesse momento pós-reforma, né? Então a gente tem muitos benefícios que são concedidos com o salário mínimo. E eu não entendo porque que alguns colegas têm, né, acham que assim, não, o BPC paga pouco. Não paga. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Quando a gente está falando de concessão de BPC, a gente tem dois times diferentes. Vamos colocar assim, dois times diferentes. A gente tem um time, um tempo. Opa, passei aqui sem querer. A gente tem um tempo quando a gente está tratando do BPC idoso. Por quê? O BPC idoso, ele geralmente, se tiver tudo certo com aquele CNIS, tiver tudo redondinho, tiver tudo ok? Tiver tudo ok. Esse BPC, ele pode cair na concessão automática, ok? Esse BPC, ele pode cair na concessão automática. E aí, gente, vai conceder com um mês, né? Chegar ali, vai ter um mês de atrasado só para você receber, ou parcialmente um mês, né, para receber. Agora, se for também um BPC deficiente com reaproveitamento de perícia anterior, também vai mais rápido, né? Agora, quando a gente está falando de um BPC da pessoa com deficiência que tem perícia, ou de um BPC idoso, onde a gente tem algum problema no CNIS, por exemplo, algum recolhimento como CI, vínculo como MEI em aberto, vínculo sem data de saída. Quando a gente tem algumas dessas situações, também demora. Então, vamos colocar aqui que demore uma média. Será que eu consegui escrever aqui junto? Acho que eu consigo. Eu já fiz isso. Calma aí. Vamos colocar uma média de mais ou menos uns 6 meses, tá? Mais ou menos uns 6 meses para concessão. Então, essa pessoa vai ter 6 meses de atrasados, vezes 1.412. Vamos fazer a continha aqui. 6 vezes 1.412. 6 vezes 1.412. 8.472. Isso aqui é o que a pessoa vai receber ali de atrasado, a gente colocando ali uma média de 6 meses para concessão. É um processo que foi relativamente rápido, é um processo que não é em recurso, então concedeu ali dentro desse prazo de 6 meses, tá? Se a gente estiver pensando em um processo que fez recurso, aí bota uns 2 anos aqui, né? Mas vamos colocar que foi uma concessão administrativa 6 meses, ok? Então, vai receber de atrasado uns 8.472. Exatamente, Mary, foi o que a gente falou. BPC idoso é porque cai geralmente na concessão automática, né? Então, 8.412 da média dos processos que não caem na concessão automática, ok? Quanto que vocês costumam cobrar de honorários? Vou dizer o que eu cobrava no meu escritório. A gente cobrava 30% dos atrasados, mais 30% das 12 vincendas. A gente não cobrava sobre 13 vincendas, não. A gente cobrava sobre 12. Então, a gente teria aqui 30% desse valor, 30%. Vamos ver aqui quanto é que dá. Calma aí, deixa eu ligar a calculadora de novo. Vezes 30. Aqui seria 2.541,60 centavos, mais, vou pegar aqui o parâmetro lá que a gente utilizava, que era 30% das 12 vincendas. 12 vezes 1.412 dá 16.944. 30% vezes 30. 5.083,20 centavos. Então, qual que era o valor dos honorários? O somatório desses dois valores. Ou seja, deixa eu copiar aqui outro, senão vai ficar aqui em cima. Ou seja, valor total de 5.000 mais 2.541,6,
624,80. Seria aqui mais ou menos uma média de valor em um processo de concessão de BPC. E aí, gente, a gente está chutando uma média de 6 meses, mas é claro, tem processo que cai na concessão automática e tem processo que vai para o Conselho de Recursos. Então, tem processo que vai ser concedido em 1 mês, 2 meses, tem outros processos que vão ser concedidos em 1 ano, 2 anos, né? Então, você pensa que se você conseguir duas concessões por mês, a gente já está falando de uma remuneração de 15 mil reais, né? 15 mil reais. Se você colocar 4 clientes para dentro todo mês e 2 clientes virarem, a gente já está falando de uma remuneração excelente. Por isso que tem escritório hoje que trabalha basicamente com BPC. Não faz mais nada, só quero fazer BPC, né? É porque cai na concessão automática, Regiane. Se tiver tudo certo com o CNIS, cai na concessão automática, ok? Com relação ao pagamento, os clientes pagam esse valor? A Ana Paula está perguntando. Ana Paula, eu vou te ser bem sincera. No meu escritório, eu não trabalhava com segurado de alta renda. Na verdade, não é que eu não trabalhava. A gente evitava. A gente não direcionava o nosso trabalho para esse público. Por um motivo. Tá? Por um motivo, a gente não direcionava para esse público. Quem tem mais dinheiro paga pior. Eu não sei se você já atua com previdenciário ou não, mas se não atua, quando você começar a atuar, você vai perceber que os clientes de mais baixa renda, principalmente os clientes de BPC, né? E aí quem já atua aí pode contar as suas experiências, mas a pessoa, ela fica tão grata, mas tão grata pela concessão, que às vezes ela te paga até mais do que você pediu. Ela te dá os honorários, te dá um chocolate, toda vez que vai lá, eventualmente, pagar parcela, né, para os colegas que cobram parcelado. Ele vai sempre chegar com mimo, entende? É muito mais gratificante você trabalhar para segurado de baixa renda, ou vocês sabem isso, eu sempre falo isso para vocês, pelo menos era o que eu preferia, era meu público padrão no meu escritório, era o que a gente preferia prospectar. Ok? O que eu fazia como estratégia? Vejam que nesse exemplo aqui que a gente simulou, o segurado teria 8.400 de atrasado e ele teria aqui de recebimento 7.624. O que eu fazia? Que todos os meus colegas me criticavam, mas eu fazia, eu confesso. Vocês sabem que eu não minto, eu falo verdade. Eu fazia mesmo, mas muitos colegas acham que não é a forma certa de fazer, enfim, né? Mas eu reduzi o valor. Eu chegava para o cliente, porque assim, ele tem que me pagar 30% das próximas 12 contribuições. E eu não achava correto, Priscila, não achava correto, eu falar para o segurado o seguinte, não, você tem que me pagar, como algumas pessoas falam, você tem que me pagar tudo agora, e aí desses 8 mil tiravam os 7.600, porque eu não parcelo meus honorários. Eu não achava certo. E me parece que essa colocação que alguns colegas fazem, isso vai contra a tabela de honorários da OAB, porque a tabela fala 12%, 30% das 12 vincendas, pelo menos a tabela de São Paulo, né? E, inclusive, em âmbito judicial, a justiça nem deixa executar. Lá você só, pelo menos em São Paulo, você só consegue executar 30% dos atrasados. Se você tentar executar as vincendas, esquece, né? A gente não consegue. Né, em âmbito judicial em São Paulo, estou falando aqui a experiência da onde eu efetivamente advoguei, que foi em São Paulo, né? Então, assim, eu não achava correto. Então, o que eu fazia? Eu fazia um acordo com o cliente. Eu falava o seguinte, olha só, você tem que me pagar 7.624. À vista, você tem que me pagar 2.500. No total, você tem que me pagar esses 7. Vamos fazer o seguinte, você me paga 6 mil reais e a gente zera. Desses 8 que você vai receber, você me paga 6 e eu te dou um desconto porque você está antecipando esses honorários. Então, isso era o que eu geralmente costumava fazer. Se o cliente ainda assim não aceitasse, a gente dava uma pressionada para poder, né, reduzir um pouco mais o valor, para poder tentar fechar com o cliente dessa forma. Raros foram os clientes que saíram do escritório e a gente não cobrava os honorários integrais. Raros. Raríssimos, de contar nas mãos. De contar nas mãos mesmo, sem exagero. Porque o cliente, ele gosta do desconto. Você fala para ele, ó, eu estou te dando R$1.600 de desconto. R$1.600 de desconto. Então, ele acaba pagando. E a gente, quando o cliente ele ia fazer a contratação, a gente já falava para ele, falava, ó, vai dar tanto aqui mais ou menos de honorário, a gente fazia o cálculo.
você ter uma noção mais ou menos de quanto é que vai ser, né? Porque a pior coisa é chegar no final e depois o cliente dizer que não sabia que tinha que pagar tudo isso. Aí a gente falava, deve dar mais ou menos isso se durar esse tempo, mas ó, lá na frente a gente negocia com o valor que você receber, você me paga integral e a gente te dá um bom desconto. Então o cliente ele já tinha aquilo na cabeça, sabe, de que né, a doutora vai me dar um desconto, eu vou pagar integral, né? E eu sei que alguns colegas faziam diferente, falavam, não, você tem que me pagar integralmente e acabou, né? Não me parecia a postura mais correta, mas entendo, né? Aceito, né? Da mesma forma que eles me criticavam pelo desconto, né? Porque, não pode dar desconto. Mas era a minha estratégia, eu não vou mentir, era o que eu efetivamente fazia, né? A Angela está falando, eu costumo diluir 3 parcelas em 50% de seus benefícios, né? Então ela cobra 30% mais 3 parcelas, aí durante 6 meses ela pega a metade, né? Então aí vai muito de até como é que a sua região tem adotado. Por exemplo, eu estava conversando com as meninas do Nordeste não tem muito tempo, e elas falaram para mim que lá elas cobram 8 benefícios, né? A professora Lígia, a professora Marcele, né? A professora Lígia Drum, a professora Marcele, vocês devem conhecer. E pelo que elas falaram, no Nordeste, o padrão é elas cobrarem 8 benefícios. Independente, assim, do tempo que durar, se judicializou ou não judicializou, padrão 8 benefícios de cobrança, né? Então, vejam que é um benefício que rende bons honorários, né? É claro que você precisa ter um fluxo de clientes sempre entrando no escritório, né? Um fluxo sempre entrando, para que você daqui a 6, 7 meses, você consiga ter um fluxo de concessão. Então, todo mês tem que entrar cliente. Se não entrar cliente um mês, lá na frente você vai ficar sem dinheiro, né? Porque aí vai furar em algum momento. Então, a gente precisa ter sempre esse fluxo. Mas se você pensa, um cliente está te rendendo R$ 7.600 de honorário, né? Vou morar no Nordeste, né? Foi a mesma coisa que eu falei para elas quando elas falaram isso. Falei, eu vou voltar a advogar e vou morar no Nordeste. Isso quer ser feliz. Mas vamos lá, galera. O que quais são os erros mais comuns, né? Quando a gente está falando em concessão de BPC. Primeiro, não conhecimento no que tange a formação do grupo familiar, né? Prestar informação errada no CadÚnico, né? Fraudando, vou usar o termo correto, que eu não tenho meias palavras, fraudando o CadÚnico, simplesmente porque a pessoa não sabe quem participa e quem não participa do grupo familiar. O que eu vejo de gente que fala, não coloca a sua avó, não. Gente, a avó não faz parte do grupo familiar, coloque a avó no CadÚnico, não tem problema nenhum. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente. Pensar no cliente, apenas no cliente e colocar o cliente como coitado. Cliente de BPC é um cliente do escritório como qualquer outro cliente, né? A gente tem que parar, e aí o BPC gera muito isso, a gente tem que parar de confundir as coisas, né? Parar de confundir as coisas. Vejam o seguinte, cliente não é coitado, e você está trabalhando, né? Quando você quiser fazer uma caridade, você vá lá na sua igreja, na sua congregação, vá fazer um trabalho voluntário em alguma comunidade. Isso é trabalho voluntário. Dentro do seu escritório, você faz negócio. Então, a gente não pode confundir as coisas. Você não pode transformar o seu escritório em uma central de atendimento assistencial. Não dá, né? E aí eu digo nem só apenas com relação ao BPC, mas também com relação ao benefício por incapacidade. Que às vezes o cliente quer ficar no escritório, né? Chorando as lamúrias dele. Não é que você não vai dar atenção, mas você não pode ficar 6 horas, né, conversando com o cliente e deixar de tocar o teu escritório, né? Então a gente precisa diferenciar, né? Cliente não é coitado, cliente é cliente. E tem que ser tratado como cliente, tem que pagar como cliente. Se você quiser ter uma atuação assistencial, aí você tem que separar isso, tem que separar. Isso tem que ser feito em um outro lugar que não é dentro do seu escritório. Quando você começa a confundir as coisas, o escritório começa a não caminhar. E aí começa a não caminhar e você tem conta para pagar. No final da história, quem vai precisar do BPC é você, né? Então a gente não pode confundir. Exatamente, né, Nilmar? Cliente é cliente. Ponto. Ok?
não conhecer o que entra na renda de formação de renda per capita, não conhecer o que pode ser excluído da formação da renda per capita, não saber se o melhor caminho para aquele processo é um caminho administrativo ou um caminho judicial, né? Esses são os principais problemas. Então, quando a gente está pensando na concessão de um BPC, a gente tem que seguir esses passos para evitar os principais problemas. Primeira coisa, saber quem faz parte do grupo familiar. Quem faz parte do grupo familiar? A lei diz para a gente. É tão simples quanto ir na lei e ler. É tão simples quanto ir e ler. O que a lei fala para a gente? O grupo familiar, para fins de BPC, é composto pelo cônjuge, companheiro, pais, na ausência de um desses, a madrasta, o padrasto, irmãos solteiros, filhos enteados solteiros, menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Acabou. Isso aqui que é o grupo familiar. Vocês estão vendo o avô escrito aí? Avô, vocês estão vendo escrito? Não estão. Por quê? Porque o avô não faz parte do grupo familiar. Vocês estão vendo que está dizendo filhos o quê? Irmãos o quê? Solteiros. Filho casado faz parte do grupo familiar? De jeito nenhum. Vamos pegar aqui um exemplo, né? E isso tem a ver com o que a gente falou de erro comum, de saber para onde é que a gente vai levar esse processo. Vejam o seguinte. Vamos imaginar que você tem lá um BPC, uma pessoa que está te procurando hoje. Está lá na tua frente, lá na frente da Ângela, né? Tá lá e fala o seguinte, doutora, eu quero um BPC. Você falou, tranquilo, vamos analisar seu grupo familiar. Traga seu CAD único, me fale com quem que você mora, que eu vou bater aqui as informações, né? Por que ela vai pedir para trazer o CAD único? Porque para a concessão do BPC é obrigatório, como nós falamos, que a pessoa tenha cadastro no CAD único e mantenha esse cadastro atualizado a cada 2 anos, ok? A cada 2 anos. Perfeito? Então, por isso, a Ângela, que é esperta, falou, traga meu CAD único e me fale quem é seu grupo familiar, porque ela quer ver se está certo o CAD único, né? E aí, o seu Joãozinho fala o seguinte, olha, mora eu, ok? Mora eu na casa, mora o meu filho e mora a esposa do meu filho. Vejam, mora o seu João, mora o marido, mora o filho casado e a esposa. Os 3 moram na mesma casa. Renda do filho, R$3.000. R$3.000. Vamos olhar para o âmbito administrativo. Esse BPC vai ser concedido? Pensem aí junto comigo. Descomplica direito, pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer, não. Não pode. Não pode deixar isso acontecer. E aí? Vejam que esse filho, ele é casado, mora na mesma casa do pai. Olha, um monte de sim, um monte de não. Olha como é que é complexo. E não é complexo. Parece complexo, mas não é. Vejam o seguinte. O idoso, filho casado, esposa do filho. Os 3 na mesma casinha. Os 3 na mesma casinha. Ok? Renda do filho casado. Ao contrário, Alessandra. Por incrível que pareça, é ao contrário. Por isso que eu trouxe essa bola aqui para vocês. Por incrível que pareça, é ao contrário. Vejam o seguinte. Renda do filho. R$3.000. R$3.000. Pergunta. O INSS vai conceder esse benefício? Com o pé nas costas. Vai conceder. Se negar, negou errado. Foi porque o servidor não observou que o filho era casado ou porque você não disse que ele era casado. Porque o INSS vai conceder. O Conselho de Recurso também vai conceder. Ninguém vai questionar, vai olhar casado para a renda 3.000, tranquilo, tá lá. Vá lá, senhorzinho, pegue seu BPC. Por quê? Na administração pública, existe uma coisa chamada princípio da legalidade estrita, que eu tanto falo para vocês toda hora. Isso daí parece que não sai da minha boca. Acho que toda aula eu falo exatamente a mesma coisa.
princípio da legalidade estrita. Vamos ler a lei novamente. Vamos ler. Filhos e enteados solteiros. Princípio da legalidade estrita. O INSS pode negar se o filho é casado? Não. Porque apenas o filho solteiro entra no grupo familiar. Aí o colega está perguntando, e se ganhar 10 mil? Eu vou trocar e vou falar, e se ganhar 100 mil reais? E se ganhar 100 mil reais o filho? O INSS vai conceder. O Conselho de Recursos vai conceder. Princípio da legalidade estrita. Eu, como conselheira, eu não posso afastar a aplicação da lei. Por mais que eu ache absurdo esse filho, com 100 mil reais de salário, morar na mesma casa e o pai pegar o BPC. Eu acho um absurdo. Mas eu posso dizer que ele não tem direito? De jeito nenhum eu posso dizer isso. Se eu falar isso, inclusive, você pode abrir um processo administrativo disciplinar contra mim. Sabe por quê? Porque eu preciso aplicar a lei. E se vocês forem na portaria conjunta 3, a portaria conjunta 3 fala expressamente. Se o filho for casado, morar na mesma casa, não vai contar. Vai você judicializar esse processo. Você vai perder esse processo no judicial. Muito possivelmente você vai perder. Tem alguns juízes que eles aplicam a literalidade da lei, mas estão ficando cada vez mais raros. O que é mais comum é se entender que, com base na Constituição Federal, de quem que é o direito, a obrigação, de quem que é a obrigação de sustentar aquele idoso. De quem que é? De quem que é a obrigação, segundo a Constituição, gente? O que a Constituição fala? Que o primeiro dever é da família. Da família. O que a Constituição fala é dever da família prover o sustento daquele idoso, prover o sustento daquela criança, artigo 227, artigo 223 da Constituição Federal. Então, em âmbito judicial, o juiz pode aplicar a literalidade da lei. O juiz pode dizer, afasto a lei. Afasto a lei, aplico a Constituição, entendo que o primeiro dever de sustento desse idoso é de quem o primeiro dever de sustento desse idoso? O primeiro dever de sustento desse idoso é da família. E tendo esse filho que tem renda para subsidiar esse idoso, não há porquê ele receber um benefício assistencial. Então, essa mesma situação, por incrível que pareça, no administrativo você vai conseguir essa concessão. Por mais que eu ache errado, eu sou obrigada a conceder. Quando você vai para o judicial, o juiz ele tem a liberdade, que eu não tenho, para dizer, vou afastar a lei, e entendo que a primeira responsabilidade é da família, que esse filho primeiro tinha a obrigação de suprir ali a manutenção desse idoso, ok? Então, cuidado, porque o óbvio, quando a gente fala de BPC, não é tão óbvio assim. Eu fiz um post ontem falando sobre quem recebe BPC pode contribuir, né? Então, eu perguntei, quem recebe BPC pode contribuir para a Previdência como facultativo, né? E aí, no post, eu coloquei pode. O filho separado também, gente. Só filho solteiro faz parte do grupo familiar. Então, se o filho vive em união estável, ele não é solteiro. Se aquele filho, né, até seria discutível, mas a própria portaria conjunta 3 fala que esse entendimento se aplica para quem vive em união estável, tá? Então, afasta-se a discussão pela previsão expressa da portaria conjunta 3. Se o filho é divorciado, ele não é solteiro. Se o filho é separado, não é solteiro. Então, não entra no grupo familiar. E aí, aquele filho divorciado voltou a morar na casa do pai, porque terminou com a mulher, não tem onde morar por enquanto, até ele restabelecer a vida dele, ele foi morar na casa do pai. Esse filho vai entrar na renda per capita? Não. Por quê? Porque é divorciado. Divorciado não entra. Vejam o que eu disse para vocês. Administrativamente, é tranquilo isso. Se você for discutir isso no judicial, você vai ter que lutar. Não vai ser tão simples assim.
né? Não vai ser tão simples assim essa sua discussão, ok? E no BPC a gente tem várias situaçõezinhas como essa. Aí eu estava mencionando da contribuição, né? E aí, nesse post, eu comentei que a contribuição, que o facultativo ele pode contribuir, ok? Ele pode contribuir, o segurado facultativo pode contribuir, mas eu disse o seguinte, ele não pode contribuir como facultativo baixa renda de 5%. Não pode. E não pode mesmo, tá? Se você contribuir, se a pessoa que recebe BPC contribui com 5%, o INSS vai reconhecer essa contribuição dessa pessoa. Vai reconhecer, não. Vai receber a contribuição e não vai reconhecer. Não vai reconhecer. Por que que não vai reconhecer essa contribuição? Porque, para que aquela pessoa contribua como facultativo de baixa renda, ela não pode ter renda. E quem recebe BPC tem renda. Então, veja, porque o que é lógico para a gente é pensar é o seguinte: se a pessoa recebe BPC, é um segurado de baixa renda. Se é um segurado de baixa renda, poderia recolher com facultativo 5%. E não pode, né? Então, no BPC, o óbvio nem sempre é tão óbvio assim. A gente precisa, de fato, né, estudar ali as particularidades. A Gabriela está perguntando, mesmo estando no CadÚnico, excelente pergunta. Professor Márcio Costa, prazer te ter aqui. Professor Márcio, quem não conhece, deixa eu pegar aqui o perfil dele, calma aí. Quem não conhece, professor Márcio é um dos professores, né, da Masterjus, né, dá aula lá com a gente na pós, é um dos professores que dá suporte para os alunos na Preve Evolution. Para quem não segue o perfil dele no Instagram, aproveite e siga. Márcio, depois coloque seu perfil aí anotado, por favor, para eu poder fixar aqui. Então, vejam, aí a colega perguntou, né, fez uma excelente pergunta sobre o CadÚnico. E se esse filho estiver no CadÚnico? O filho tem que estar no CadÚnico. Por que que esse filho tem que estar no CadÚnico? Por um motivo. Esse filho, ele mora na mesma casa. E o que que o CadÚnico fala? O CadÚnico fala que na declaração você tem que dizer todo mundo que mora com você. Se vocês pegarem lá os termos lá do CadÚnico, forem ler lá a portaria que trata do CadÚnico, fala que tem que estar ali indicado todo mundo. Mas vejam, as pessoas que fazem parte do grupo familiar para fins de BPC, não são as mesmas pessoas que fazem parte do grupo familiar para fim de CadÚnico. Então, olha só o que eu estou dizendo para vocês. Priscila, como assim? A pessoa, ela vai estar no CadÚnico e não vai ser computado para o BPC? É exatamente isso. Esse filho vai estar no CadÚnico, essa nora vai estar no CadÚnico. Na hora de vocês requererem o BPC, ok? Na hora de vocês fazerem esse requerimento de BPC, você vai informar no sistema. Antes a gente tinha um formulário. Agora, para agilizar a vida do servidor, nem precisa estar no formulário, está escrito lá, você marca qual é o estado civil da pessoa. Se você marcou casado, ele vai se conferir se a pessoa é casada, se sim, já vai se afastar direto. Então, você vai lá e vai dizer, olha, é o seu Joãozinho, né? Foi Joãozinho que eu falei, né? Seu Joãozinho é o filho dele, tá aqui o filho dele, né? E a nora, esse filho é casado, inclusive a nora mora lá com eles na casa. O que o INSS automaticamente vai fazer? Vai olhar para ver se tem certidão de casamento ali ou prova de que essa pessoa tem uma união. Tendo prova, acabou, a renda dele não vai ser computada, por mais que esteja declarado no CadÚnico. E ele tem que estar no CadÚnico, tem que estar. Sabe por que ele tem que estar? Porque se você perde esse processo por qualquer motivo no administrativo, era um BPC deficiente, não se reconheceu a deficiência, por isso negou. Aí você foi lá e judicializou. Se a assistente social chegar lá e ver que o filho mora lá e que a mulher mora lá, o que vai aparecer? Você mentiu no processo. Você mentiu no processo, né? E você precisava ter mentido? Não precisava. Porque, segundo os termos da lei, ele não faria parte desse grupo familiar, né? Então, assim, atenção. Muita atenção. Tipo, já faz 10 horas aqui falando disso. Outro ponto que a gente precisa analisar. Analisar a renda de cada indivíduo ali daquele grupo familiar. E entender quais são as rendas que dá para a gente excluir, quais são as rendas que não dá para a gente excluir. Hoje eu fiz um outro post também, falando, por exemplo, sobre bolsa de estágio supervisionado.
tem uma pessoa lá que tem um estágio, tá? Entendo eu, e vocês vão achar a decisão judicial, que inclusive na condição de aprendiz, tá? Aquela renda pode ser computada? Não. Tudo relacionado a bolsas de aprendiz, o regulamento, ele fala especificamente bolsa de estágio supervisionado, ok? Isso no inciso 3º. Mas quando a gente vai para o inciso de número 6, se eu não estou enganada, é o artigo 4º, parágrafo 2º do decreto 6214. Se alguém puder conferir aí se é o inciso 6, ele fala dos rendimentos decorrentes de contrato de aprendizagem, né? E o aprendiz, ele tem um contrato de aprendizagem. Então, pode entrar? Não pode. E vou dizer mais para vocês. Vamos imaginar que você tem um segurado que é um jovem com deficiência que está requerendo um BPC. E esse jovem com deficiência que está requerendo o BPC, ele tem um contrato de aprendizagem, ele é aprendiz. Ele pode receber o BPC? Pode ou não pode receber o BPC? Gente, quase 800 pessoas ao vivo. Ninguém vai me responder isso, eu vou ter um infarto, pelo amor de Deus. Não, sim, não, sim, não, sim, não, sim. Será que ele pode ser aprendiz? Vocês sabem que o aprendiz tem vínculo de emprego, né? E aí? Pode ou não pode? Pode. Artigo 5º, parágrafo único do mesmo decreto que a gente está falando aqui direto. Artigo 6214. Fala que a gente pode acumular a renda que vem do contrato de aprendizagem com o benefício assistencial, mas tem um limite de tempo, que é de 2 anos. Então, lá a gente tem previsão de que o prazo máximo para essa cumulação, ok? Para essa cumulação é de 2 anos. Previsão expressa. Quem quiser anotar, é artigo 5º, parágrafo único, lá do 6214. Ok? Então, vejam que não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. Mas vamos aqui dar continuidade. Deixa eu voltar aqui e compartilhar. Então, vamos embora. Então, vejam. O áudio lá sumiu para mim. Pronto, voltou a aparecer. Analisar quem são as pessoas do grupo familiar, analisar a renda de cada pessoa do grupo familiar, verificar as rendas que são passíveis de exclusão. A gente deu o exemplo aqui, por exemplo, das bolsas de aprendizagem, né? A gente tem várias outras situações que a gente pode excluir renda das pessoas daquele grupo familiar. Concluir se a renda está enquadrada ou não está enquadrada, é um outro passo que a gente precisa fazer na nossa análise. Caso não esteja enquadrada, a gente precisa verificar o quê? Possibilidade de flexibilização de renda no caso concreto. A gente até já antecipou isso, né? Então não vou falar de novo, que a gente já antecipou essa discussão de flexibilização de renda. Analisar as despesas do grupo familiar e se as mesmas são possíveis de exclusão ou não. A gente falou da alimentação especial, da fralda, não é isso? Dos medicamentos, consulta. Analisar se for um BPC da pessoa com deficiência, verificar se a documentação médica está condizente com a deficiência e verificar se a prova da deficiência por período de pelo menos 2 anos, ok? De pelo menos 2 anos. Veja o seguinte, a gente tem muito problema em reconhecimento de BPC para pessoa com deficiência, né? E eu vou ser bem sincera para vocês, às vezes isso está ligado a uma falta de documentação, né? Assim, não tem o laudo médico, o SUS demora, aquela coisa toda. Mas às vezes não é só isso. Às vezes, algumas negativas, eles vêm até pela falta de comprovação do tratamento, sabe? Porque tem algumas deficiências que o médico, na hora de analisar, ele olha, não, mas essa pessoa tinha que estar fazendo x tratamento porque não está. E muitas vezes não está porque o SUS não fornece. Porque a pessoa está em uma região que ela não consegue ter acesso àquele determinado tratamento,
né? Então, a gente vê muitas negativas também pela falta de tratamento, e o médico começa a pensar, mas se a pessoa não está tratando, ela não tem essa deficiência, né? E a gente sabe que não é bem assim. O autismo é um grande exemplo, como a Maria comentou aqui, né? O tratamento para uma criança autista é extremamente caro, e às vezes aquela pessoa ela não consegue esse suporte do SUS, né? E os planos de saúde, vocês sabem que eles estão numa caça às bruxas, né? Cancelando o plano de um monte de criança aí que tem autismo por desacordo, por falta de interesse comercial, né? Vocês devem. Esse é o tipo de notícia que o jornal não divulga, igual divulgou a notícia de hoje do BPC, né? Aí vocês veem a minha revolta lá na hora que eu comecei, né? Nem era, enfim, nosso assunto, mas isso ninguém divulga, né? Pelo menos não da forma que deveria estar sendo publicizado, as pessoas estarem cancelando o plano de saúde por desacordo comercial, de crianças que estão no meio de tratamento, de pessoas com neoplasia fazendo tratamento, né? Mas, enfim. O que é importante aqui? A gente buscar uma documentação robusta para poder tentar fazer essa prova da existência dessa deficiência, né? E aí a gente vai precisar de um laudo médico, a gente vai precisar de um prontuário, né? E a gente tem também aqui que se atentar para o marco do início dessa deficiência. Sabe por quê? Porque a gente precisa comprovar uma deficiência de pelo menos 2 anos, né? Exceto se a gente estiver falando de um menor. A gente está falando de uma criança com deficiência com 1 ano e meio. Ela não vai ter 2 anos como PCD, mas isso não vai impedir ela de buscar a concessão do benefício. Mas se a gente pensa ali, né, de uma forma mais ampla, né, se a gente olha para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente precisa ter esse impedimento de longo prazo. E esse impedimento de longo prazo, né, é tratado como sendo um impedimento de um período mínimo de 2 anos. Naquele laudozinho, que é uma parte do laudo, né, que o INSS disponibiliza da análise do BPC, vocês vão observar que aqui, ó, tem uma informação muito importante. Às vezes os colegas vêm aqui direto para os qualificadores e não olham aqui em cima. Isso aqui é a primeira coisa que você precisa olhar. Indicador de impedimento de longo prazo. Ou seja, aqui o médico está dizendo e aqui essa parte, né, não é uma parte onde a gente vai ter interferência da avaliação da assistente social, essa vai ser uma parte, de fato, que é uma prerrogativa médica fazer essa análise, para verificar o quê? Se existe documentação, se existem indicativos, se tem algo que indique que aquela pessoa ela tem esse impedimento por pelo menos 2 anos. Se ela comprova ser uma pessoa com deficiência por pelo menos 2 anos. Então, você tem que olhar aqui. Se aqui tiver escrito não, já era, seu processo já morreu. Não precisa olhar mais nada. Foi aqui, ó, que aconteceu o problema, tá? Então, aqui você precisa bater o olho e olhar esse indicador de longo prazo. Tá como sim ou tá como não? Tá como sim, aí a gente parte para a segunda parte da avaliação. Qual que é a segunda parte? Aqui no final, vamos pegar exatamente aqui os qualificadores finais. Vamos direto para cá. Inclusive, no curso que a gente vai ter sobre BPC, uma das aulas vai ser com uma médica especialista em medicina do trabalho, que é médica do INSS, e ela vai dar uma aula para a gente nesse curso só sobre perícia médica, né? Então, vai ser uma aula bem bacana. A aula dela, salvo engano, vai ser a aula de 15 de agosto, né? Vão ser 4 dias de curso, né? Uma das aulas é dela. E aí ela vai estar tratando com vocês exatamente como é que funciona a perícia, como é que funciona a produção de prova, análise desses indicadores, né? Acho que vai ser bem bacana. Aí, visto aqui, né, que ela trouxe ali esse indicativo de impedimento de longo prazo, aqui embaixo a gente tem esses qualificadores finais. Aí nós temos aqui fatores ambientais. Veja que essa pessoa foi classificada como moderada. Atividades e participação foi considerada como leve. Funções do corpo foi considerado como leve. E aí, é uma pessoa com deficiência ou não é uma pessoa com deficiência para fins de concessão do BPC, né? O primeiro passo a gente já passou, que é olhar o indicador, né? Tem indicador de impedimento de longo prazo? O médico já disse que sim. Agora, o que a gente precisa entender? A gente precisa ir lá para a portaria conjunta 3, para a portaria conjunta 3 não, para a portaria conjunta 2, lá no seu anexo 4, nós temos essa tabelinha conclusiva de indicadores, tá vendo?
Aqui, nós vamos ter esses mesmos fatores, ambiental, atividade, participação e funções do corpo. Ambiental, atividade, participação, função do corpo. Tá vendo? É a mesma coisa. Aí, essa tabelinha, ela vai te dizer o seguinte, olha, ou para esses fatores vai ser respondido N de nenhuma, L de leve, M de moderado, G de grave ou C de completo. E aí ela vai fazendo os casamentos e vai te dizendo se a pessoa enquadra ou não como PCD, né? Então, veja, se aqui tiver C, ou seja, aqui tiver C, o que é o C? É o completa. Se tiver C, se ali tiver C completa e o outro também tiver C, tem direito a BPC? Sim. Aqui do nosso tá moderada, leve e leve. Moderada, M, L, L. Aí a gente tem que ir procurando nessa tabela. Olha aqui, ó, o nosso casamento. M, L e L. É pessoa com deficiência? Não. Então, o INSS negou, porque aqui, dentro dessa parte onde se analisou os qualificadores finais, né? Aqui as atividades, as barreiras dela em atividades e participações e funções do corpo se considerou como leve. E aí, por isso que não enquadrou. Então, assim, é muito simples. O pessoal vê essa tabela e fica achando que é super difícil. Não, você vai pegar aqui, você vai na tabelinha e vai comparar. Eu já peguei situações, já peguei processo que estava aqui na tabela, que estava aqui os indicadores. Quando eu ia na tabela, estava assim, que a pessoa era uma pessoa com deficiência. E o BPC estava negado. Né? Então, o que eu fiz? Só fiz uma solicitação de revisão do ato de indeferimento, falando o seguinte, olha só, eu não lembro exatamente qual foi o casamento, né, que foi feito, mas vamos imaginar, olha, a minha segurada, ela tá aqui, pegar um daqui, ela tá como MCC, então sim, ela enquadra lá como anexo 4 da portaria conjunta número 2. Então, peço ali revisão, porque tá enquadrado. Não sei por que negou, né? Tão simples quanto isso. E às vezes o motivo da negativa é esse. Alguém errou na hora de olhar a tabela. Alguém errou na hora de olhar a tabela. Né? Errou não, porque faz ver sistema, mas marcou errado. Entendeu? Então, assim, precisa olhar. Você precisa vir aqui conferir, porque às vezes você vai perder tempo judicializando um processo que você reverteria em âmbito administrativo por ter sido ali um erro, sabe, de marcação na hora de fazer essa verificação. Rosana, a Rosana está perguntando, tem como reverter esses qualificadores no judicial? No judicial é feita outra perícia, eles começam do zero. E, em regra, a perícia que é feita no judicial, vou ser bem sincera para vocês, ela não segue muito esse parâmetro, não, tá? É diferente da aposentadoria da pessoa com deficiência. Na aposentadoria da pessoa com deficiência, o parâmetro que a gente usa no administrativo, a gente usa no judicial. No BPC, sendo bem sincera, lá no âmbito judicial, eles não aplicam muito isso. A gente vê ali o parecer do assistente social, o parecer do médico e o juiz fechando a conclusão dele com base nesses pareceres, ok? E, Svete, essa portaria conjunta é adotada pelo próprio INSS. O INSS adota, o conselho adota. Então, se você observar algum erro, assim, aqui estava assim, então era para ter enquadrado, e o INSS tiver negado, você faz uma revisão de ato de indeferimento que o INSS vai resolver, né? O tema do nosso último encontro, sem problema nenhum, ok? Aqui está cortado, Melissa, eu não botei a tabela toda, tem vários, né? Tem vários casamentos. Eu fiz um cortezinho aqui para a nossa visualização. Perfeito? Mesmo com recurso pendente no CRPS, posso fazer um novo pedido? Essa é uma dúvida muito comum e muito pertinente e interessante para a gente discutir aqui, né? Por quê? Porque eu vejo muitos colegas achando que não pode. E pode. Claro que pode, né? Então, vamos imaginar que você tem um BPC que foi negado, né? E você fez um recurso, você não judicializou, né? Você está lá com o seu recurso correndo, porque se você judicializa, o seu recurso perde o objeto. Então, você está lá com o seu recurso correndo, e aí você fala, vou tentar de novo, administrativamente. Você pode? Pode. Né? Isso é o mais comum, é o que eu fazia direto no meu escritório e falo para todo mundo, faça. Você vai fazer um novo pedido, porque eu não vou mentir, o recurso tem demorado.
Então, muito bem, Gilvanei, vamos dar esses likes aí. Vocês são terríveis, terríveis. Senta o dedo aí nesse like. Então, veja, você pode dar uma nova entrada, a pessoa já começa a receber o BPC, enquanto... Vou pegar aqui, esquece tudo que eu falei, vamos recapitular, para trazer um exemplo bem certinho. Pediu o BPC em janeiro de 20. Negou. Você fez recurso. Então, você tem um processo que até hoje, 2024, está pendente de julgamento de janeiro de 20. Janeiro de 20, está lá. Aí, você, quando chegou em janeiro de 24, você vira e fala o seguinte, assisti uma aula da Priscila lá em janeiro de 24, e a Priscila falou que eu podia entrar com um novo requerimento. Aí, você foi lá e fez um novo requerimento. E o INSS concedeu o BPC agora. O que vai acontecer? A pessoa vai continuar recebendo o BPC e ela tem esse recurso. Esse recurso vai perder o objeto? De forma nenhuma. Por que não? Porque nesse recurso tem que ser julgado os atrasados de janeiro de 2020 a dezembro de 23. Então, o recurso vai continuar para julgamento dos atrasados. Oriento vocês a fazer pedido de sustentação oral. Porque eu já recebi mensagem de aluno dizendo que teve situação como essa e que o conselheiro deu perda de objeto. E está errado. Não tem perda de objeto aqui. Não tem perda de objeto aqui. Porque a gente tem efeito financeiro lá atrás a ser discutido, né? Então, é outro fato gerador esse segundo pedido, tá? E se algum colega eventualmente deu perda de objeto, acabou sendo falta de atenção, ele não percebeu ali que as datas estavam diferentes. Então, é bom pedir uma sustentação oral só para evitar, né? Você ter certeza que o colega observou corretamente o processo, entendeu? Mas sim, é possível, e digo mais, faça. Faça bastante isso, tá? Faça bastante, não há problema nenhum com relação a isso. O que você não pode é fazer o recurso e judicializar. Porque se você judicializa, o seu recurso, ele perde o objeto, ok? O seu recurso, ele perde o objeto. Aí, essa cautela é que você precisa ter, perfeito? Então, a gente acaba precisando ter que seguir esses passos a passos na análise, né? E o último passo, né? Que talvez seja o mais importante, é saber decidir qual é o melhor caminho, né? Se o melhor caminho para aquele processo é uma discussão administrativa, ou se o melhor caminho desse processo, ele é uma discussão judicial. E aí não tem muito jeito, né? A gente precisa, de fato, estudar, entender ali quais são os entendimentos. Vocês viram que eu fiz várias pegadinhas aqui com vocês, que vocês caíram, né? A questão do filho, né? A questão do facultativo baixa renda, né? Que alguns colegas até comentaram lá no post, que são situações que parecem muito óbvias e não são tão óbvias assim, né? Merecem aí um estudo um pouco mais aprofundado, ok? Olha, Filipe, você chegou atrasado, meu filho. Eu não lhe perdoo, viu? Eu não lhe perdoo. Veja o seguinte, pessoal. Então, antes da gente finalizar, né? Como vocês já sabiam, a gente vai ter um lançamento de um curso de BPC com aulas ao vivo, exatamente nos moldes